Pronto. Coloquei para gravar, que eu já estava esquecendo. Então, a gente vai continuar a parte segunda, né, lá do Livro dos Espíritos, no capítulo 4, onde a gente está conversando, o Heraldo aí que tinha feito o último estudo, né, a respeito das reencarnações e tudo mais. E aí, hoje, eu estava conversando com a Carol, falou assim, tem que fazer o estudo hoje à noite e tudo mais. Aí ela falou assim, tá, mas de que é o estudo? Aí eu falei com ela, transmigrações progressivas. Aí ela falou, o trans o quê? Que trem é esse? Que nome esquisito, não sei o quê. E assim, eu confesso também que quando a Celinha passou lá, que era essa parte, né? Falei, gente, o que que isso fala mesmo? Porque é um nome diferente, assim, a gente não, assim, eu pelo menos, né, tô falando por mim, não tô acostumado com esse nome, né, que parece ser uma coisa super esquisita, mas aí a hora que eu folhei lá e vi o que que se tratava, eu falei assim, tá, aí faz sentido, aí eu fiquei pensando nesse nome, né. Então, o que que a gente está tratando aqui nessa parte? A gente está tratando justamente da pluralidade das existências, das sucessivas reencarnações que o espírito passa. Então, quando a gente coloca, por exemplo, lá no Google, né, procurando aí o significado de transmigrações, a gente encontra lá que é o que é o processo de transmigrar. É mudar de uma cidade para o outro. E aí, na terceira definição lá, ele coloca que algumas filosofias têm da mudança da alma para vários corpos. E que é exatamente isso que a gente vai conversar, né? Sobre a variação das reencarnações, né? Desse processo e como que ela vai progredindo, como que é esse progresso das reencarnações. Então, essas perguntas que a gente vai analisar no estudo de hoje, e que provavelmente não vai dar tempo de acabar tudo hoje, a gente deve passar só por algumas perguntas e continuar nos próximos estudos, vão tratar justamente desse tema, de como que se dá essa progressão, né, das reencarnações dos espíritos. Então, o nosso estudo começa aí hoje na questão 189, quando o Kardec pergunta aos espíritos a seguinte pergunta: desde o início de sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades? Então, a gente vai percebendo que, como o conteúdo que está organizado no livro dos espíritos, aquele conteúdo que a gente estudou lá atrás, ele vai sempre sendo revisto. Por que que a gente estudou? A gente viu que na criação dos espíritos, todos nós somos criados simples e ignorantes. Então, não temos seres criados aí já ou só para praticarem o mal, nós, como também não temos seres e espíritos que são aí, desde a sua formação, anjos, não temos também espíritos que passaram pela figueira do mal, ou seja, que eles tiveram todos que passar pelas sucessivas provas para chegar onde estão hoje. Então, todos nós vamos passar pela fieira da ignorância. E a partir das provas e das reencarnações que nós vamos tendo, nós vamos fazendo aí o nosso processo evolutivo. Então, o Kardec, ele meio que retoma essa pergunta, né? Ele fala, desde o início da sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades? E aí os espíritos deixam muito claro, respondem que não, pois que para o espírito, como para o homem, também há a infância. Ou seja, aqui ele está fazendo uma analogia, uma comparação da vida do espírito imortal, aquele ser que teve início, mas que não tem fim, com a nossa vida aqui corpórea, que tem início e que, vamos dizer assim, tem um fim, né? Aí do nascimento até a morte do corpo físico. Então, nós sabemos que há um processo natural do corpo físico. Então, nós temos aí a fase, né, quando nasce o bebê, então ali os primeiros instantes da infância, depois ali a criança, ela se torna adolescente, né, passa ali por aquele processo de rebeldia, depois ela vai ali para a fase adulta, dentro da fase adulta ela também vivencia vários momentos, várias experiências, seja começando a sair da casa dos pais, arruma o primeiro emprego, daqui a pouco começa a ter os primeiros filhos, vai se encaminhando, como diz o meu sogro aí, para o cume da montanha. Quando ele fez 50 anos, ele falou assim, agora provavelmente eu já acabei de subir a montanha, agora é a parte final, vamos dizer assim, da reencarnação. Então, nessa analogia dele dos 100 anos, são processos que a gente vai vivendo e que cada um vão trazendo uma certa experiência para nós, né? Então, depois vem a parte aí mais avançada, vamos dizer assim, da vida que vai se tornando idoso,
pode ser que comece a ter o contato aí com netos, enfim, então são esses processos até um dia todos nós deixarmos aqui esse corpo físico e voltarmos para a nossa vida verdadeira, para a nossa vida espiritual. Então, lá no início, ele fala que para o espírito como para o homem também há a infância. Em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva. Lá no início também do livro dos Espíritos, nós estudamos a respeito do instinto e da inteligência. Se não me engano, era lá por volta das questões 75, mais ou menos, onde ele tratava que o instinto, na verdade, ele sempre existiu, começa sempre com o espírito. Então, por exemplo, todos nós aqui, independente do nosso grau de inteligência, nós temos sempre um instinto. Então, é um instinto de preservação. Então, por exemplo, se eu sei que, sei lá, colocar a mão no fogo e eu vou me queimar, a hora que eu aproximo a mão no fogo, é natural de eu puxar essa mão. Por quê? Porque é um instinto de preservação, é um instinto de sobrevivência. Então, todos nós temos esses instintos. E esse instinto, ele nunca se equivoca. Esse instinto é sempre natural, é algo divino, vamos dizer assim, e que nos ajuda a progredir. Então, ele diz que todos nós temos, e que no início, né, na fase da infância, nós temos aí esse instinto. E aí os espíritos continuam respondendo: ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. Então, a gente percebe que no início, nós praticamente não temos a inteligência. Nós não temos esse ser pensante que tem a consciência de si própria, que tenha consciência que os seus atos, que os seus pensamentos, que as suas consequências geram resultados e que ele próprio vai colher desses resultados. Nós podemos trazer para a nossa própria vida atual. Quantos de nós, antes de conhecermos a doutrina espírita, tínhamos um certo impedimento em relação às nossas próprias atitudes? O que eu estou querendo dizer? Antigamente, por exemplo, eu achava que aquilo que eu pensava não tinha capacidade de interferir na minha própria vida nem na vida do outro. Então, vem a doutrina espírita e fala assim: o seu pensamento cria a vida que você tem. Opa, já me trouxe um outro conhecimento, já me trouxe um outro despertar, mostrando que eu sou responsável pela minha própria existência. Então, são níveis de consciência que, à medida que nós vamos amadurecendo, que vamos estudando, que vamos tendo contato com essas verdades espirituais, nós vamos tomando consciência e, naturalmente, tendo mais responsabilidades sobre os nossos atos. E aí os espíritos finalizam dizendo que a inteligência, só pouco a pouco, se desenvolve. Então, isso é natural para todos nós. A gente pega, né, por exemplo, na questão da matemática, não tem como ensinar uma função, por exemplo, se a pessoa não sabe somar, não sabe subtrair. Então, tem os graus, tem os processos, que à medida que nós vamos aprendendo, que nós vamos tendo esse conhecimento, essas faculdades, elas estão adormecidas. À medida que nós vamos evoluindo, essas faculdades, elas vão se desabrochando, elas vão se mostrando à medida que nós vamos tendo o uso correto ou incorreto e aprendendo com esses erros para cada dia elas se tornarem melhores, né? Ficou claro, gente? Alguém quer comentar alguma coisa sobre essa questão? Não? Bom, então vamos avançar aí para a questão 190. Qual o estado da alma na sua primeira encarnação? E aí os espíritos respondem: o da infância na vida corporal, ou seja, retoma aquilo que ele já havia perguntado na primeira pergunta do estudo de hoje. A inteligência, então, apenas desabrocha, a alma se ensaia para a vida, ou seja, está simplesmente, é um processo de amadurecimento, é um processo de evolução, é um processo que, à medida que nós vamos passando pelas provas, passando pelas próprias expiações, nós vamos desenvolvendo essas faculdades. Eu não sei se vocês se recordam, quando a gente teve a oportunidade de conversar, lá na questão 132, sobre quais os objetivos da encarnação. E aí os espíritos respondem que para uns é missão, para outros é expiação. E aí a gente conversou sobre os vários tipos de expiações, como que essas provas também ajudam a gente
a nos tornarmos melhores, a desenvolver essas experiências. Então, isso tudo é uma faculdade gradativa. A gente percebe que a natureza não dá salto. Se eu planto uma semente hoje, eu preciso regar, preciso cuidar, preciso que tenha o sol, para ela começar a dar os primeiros germes, a criar as raízes, até que depois ela saia do solo, comece a brotar, comece a crescer, até que consiga, então, dar os seus frutos. Da mesma forma, somos nós. Nós não damos saltos. Não adianta achar que daqui a 5, 6, 7 encarnações, nós vamos estar aí criando planetas, modificando o fluido cósmico universal, assim, para criar grandes transformações. Não vamos, é um processo gradual, é um processo lento, mas sempre progressivo, porque a lei é de progresso. Então, a espiritualidade superior tem todo um processo em que vai despertando nós de acordo com as nossas próprias necessidades. Então, a dor, por exemplo, é um processo de despertamento. É um processo em que, à medida que as pessoas vão sofrendo, vamos dizer assim, pela sua própria imprevidência, pelo seu próprio relaxamento, elas vão se tocando e vão buscando naturalmente esse progresso, vão buscando como sair dessa situação. Então, todos nós vamos progredir, todos nós vamos chegar à perfeição. É um processo que todos nós iremos passar, né? Por isso que nós estamos saindo dessa infância, estamos ainda saindo até mesmo dessa juventude um pouco rebelde e vamos caminhando aí para poder chegarmos à parte de adolescentes mais experientes, depois de adultos, até aí, vamos dizer, quando chegarmos a idosos, já estarmos aí na parte de espíritos superiores, porque é aí que começa a ficar boa a brincadeira, né? Depois de espírito puro é que começa a brincadeira de verdade, diz o Haroldo, porque até então a gente ainda está simplesmente trabalhando para nos livrar das nossas imperfeições, para livrar daqueles sentimentos que ainda nos apegam à matéria. Quando nós chegamos a espíritos puros, aí sim nós começamos a ser co-criadores em planos maiores, começamos a ter mais conhecimento das verdades espirituais. E aí, naturalmente, o nosso propósito é sempre o de fazer o bem e de viver a caridade, enxergando sempre o outro como nosso verdadeiro irmão, né? Tá todo mundo quietinho. Vamos para 191. As dos nossos selvagens são almas no estado de infância? E aí respondem os espíritos de infância relativa, pois já são almas desenvolvidas, visto que já nutrem paixões. Então, esse termo selvagem, na verdade, ele estava se referindo, vamos dizer assim, aos povos que eles próprios se enxergavam como dizendo assim, primitivos, né? Então, até mesmo, quem sabe aí uma referência aos índios, ou aos povos bárbaros, enfim. Mas a gente sabe também, por outro lado, que mesmo aqueles que nós chamamos, por exemplo, de índios, eles não são, na verdade, primitivos, muito pelo contrário, né? Quando tem tantos espíritos ali no meio desse povo todo, que muitas vezes são mais evoluídos do que nós mesmos, né? Que tem muito mais conhecimento em certas áreas do que nós mesmos. Então, por isso que os espíritos respondem de infância relativa, pois já são almas desenvolvidas, visto que já nutrem paixões. E é interessante quando ele coloca esse termo paixões, porque geralmente a gente tem um conceito de paixão muito negativo, né? A gente fala assim, poxa, está preso às paixões. E aí a gente pensa, poxa, se está preso às paixões é algo negativo, é algo que está agarrando aqui na Terra ainda, é algo que está como se fosse um apego à matéria, né? Só que esse termo paixões, nós podemos encarar ele, na verdade, de vários formatos, né? Temos aí as paixões, porque, por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, a paixão do Cristo, o que que significa esse termo paixão? Esse termo paixão está fazendo uma analogia ao sofrimento de Jesus, às dificuldades que ele passou. Quando a gente fala do paixão do cientista pelo processo de descobrimento, por pesquisar determinada área, nós já estamos referindo a uma outra questão, a paixão em que ele vai, que ele tem pelo progresso, de querer fazer uma nova descoberta, que vai ajudar a humanidade. Então, é um termo positivo. Agora, quando nós temos a paixão que ela vai nos governar e não que nós vamos governar a ela, aí é que começa a acontecer os problemas. Porque nós, ao invés de a usarmos, somos manipulados por ela.
E aí nós vamos até mesmo desvirtuando os nossos próprios instintos. O que é o instinto? O instinto é algo que eu faço de forma sem pensar. É uma reação natural. É uma reação em que eu não uso a minha inteligência para deliberar. Então, por exemplo, me alimentar é um processo instintivo. Todos nós precisamos nos alimentar. Então, se eu faço um prato de refeição, aquele prato de refeição vai ser para o meu processo de sobrevivência, meu instinto de conservação. Agora, eu comer 2 pratos, um pedaço de pizza, pedir sobremesa, é a minha paixão pela comida sobrepondo o meu instinto de alimentação. Então, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós temos de paixões, porque elas podem sim nos impulsionar ao progresso, mas também podem nos complicar, né? Então, é nesse sentido que o Kardec ele vai fazer uma outra pergunta, né, dentro aí dessa 191. Então, ele diz, então as paixões são um sinal de desenvolvimento? De desenvolvimento, sim. De perfeição, porém, não. Porque faz parte do nosso processo de desenvolvimento desenvolvermos as paixões, mas só ter as paixões não significa perfeição. Porque, primeiro, lá tem uma mensagem no Evangelho que diz: no início o homem só tem instintos, depois, um pouco mais avançados, ele começa a desenvolver um sentimento, e depois, mais à frente, ele encontra aí, de fato, o amor. Então, nós vemos que esse processo da paixão, ele vai se sublimando, ele vai se refinando, até que consigamos, então, vivenciar esse amor. Por isso que ter a paixão não é necessariamente um sinal de perfeição, mas sim de desenvolvimento. Porque se já temos a paixão, é porque nós já começamos a desenvolver o nosso processo de inteligência. Mas à medida que vamos desenvolvendo esse processo da paixão e como nós lidamos com ela, nós vamos refinando-a até que um dia ela se transforme verdadeiramente em amor. Então, continuam os espíritos, são um sinal de atividade e de consciência do eu, porquanto na alma primitiva, a inteligência e a vida se acham no estado de germe. Então, acho que o Kardec deixa bem claro, né, a resposta aí dos espíritos, que só as paixões não significa perfeição, mas já é um sinal de desenvolvimento, já é um sinal de que a alma, né, aquele espírito, ele não está mais no processo de infância, mas sim que ele vai, né, nesse processo primitivo, mas sim que já está percorrendo aí aquela escala espírita, vamos dizer assim, que a gente já estudou, vai se desenvolvendo, vai avançando aí ao longo do processo. Alguma consideração, pessoal? Deu para entender ou ficou confuso? Porque são vários termos, assim, diferentes, né, que eles usam e a gente tem que definir esses conceitos. Não sei se ficou claro para alguém ou se está meio nebuloso ainda. Beleza. Vamos ver, então, um comentário do Kardec aí sobre essa questão. Cida ou Valdemar Schmidt? Só ligar o microfone, por favor. É o microfone, sim. Isso. Eu volto à questão 191, primeira parte. Se os selvagens são almas que têm já um desenvolvimento, quem seriam as criaturas, então, vamos dizer assim, cuja alma, cujo espírito é realmente um infante mesmo, que é a primeira, ignorante e puro, mas não sabe nada ainda, não tem desenvolvimento nenhum. Se não são nem os selvagens, quem seriam as criaturas? Quem seriam esses seres humanos? Eu fico me perguntando, não sei se alguém poderia responder isso para mim. Eu não sei se o Heraldo ou a Celinha ou outra pessoa queira responder, mas eu também fiquei me questionando com relação a isso, porque do mesmo processo em que nós temos as gradações, né, lá de terceira ordem, segunda ordem, primeira ordem, todas aquelas classificações que nós temos dos espíritos, nós temos também dos mundos. Por quê? Porque o mundo, né, de primitivos, os mundos primitivos, depois o mundo de provas e expiações, de regeneração, de todos os felizes e por aí vai, eles são classificados dessa forma
por causa justamente dos espíritos que estão ali encarnados. Então, da mesma forma que a gente quer analisar quem são esses espíritos que estão mais próximos ali do mundo do primitivismo, né, de estarem mais próximos de simples e ignorantes, naturalmente que a gente vai encontrar a grande maioria deles nos mundos de provas e expiações. Então, quando eu penso assim, poxa, aqui na Terra, a gente sabe que a gente está num processo aí de transição para irmos para o mundo de regeneração, ou seja, já fomos mundos primitivos. Então, para a gente identificar os habitantes da Terra do primitivo, que ainda estão nessa infância, vamos dizer assim, mais próximos dos simples e ignorantes, a gente precisa ir alguns milhares de anos atrás, porque lá sim nós estávamos muito mais próximos desse primitivismo. Porque quando Kardec faz essa pergunta, o Livro dos Espíritos é de 1800 e qualquer coisa, né, 1850 e poucos, não sei a data ao certo. Ou seja, já não é aquele mundo primitivismo, nem mesmo da época de Jesus. Então, talvez o nosso referencial como espíritos ainda mais primitivos estejam para trás, quem sabe aí na época de Moisés e por aí. Não sei se o Heraldo ou a Celinha ou outra pessoa querem complementar algo nesse sentido. Então, é só para deixar claro, não é nesse sentido do primitivismo que a gente encontrava nos índios, por exemplo, daquela visão que lá na Europa eles tinham sobre os índios aqui das Américas, mas sim primitivismo desses espíritos que estavam reencarnados há 2, 3, 4 mil anos aqui na Terra. Então, Pedro, se eu posso pegar a carona, posso pegar? Claro, Eu acho essa nota explicativa, bem grande, por sinal, a gente se compromete, o Valdemar, eu tenho certeza, eu passo a lição de casa para ele ler, caso você não ache conveniente fazê-lo. Mas você vê que aqui há uma explicação muito interessante sobre os mundos, o Sol como sendo não um receptáculo, mas seria uma fonte de força, de energia, de luz. Marte estaria... Júpiter acima da Terra, Marte de inferior. Então, podemos imaginar também que os espíritos que estão sendo criados, eles habitem outros planetas que não ainda o nosso. Porque o nosso, por ser de expiação, provas, é um espírito que já viveu um tempo, ele já fez as suas opções, usou o livre-arbítrio, porém, ele agora está na hora, ele usou equivocadamente, e está na hora, né, de buscar a colheita. Então, nosso planeta aqui estaria para isso, por enquanto. Eu não sei, eu acho essa nota explicativa aqui muito interessante. Vamos lá. Essa questão da nota aqui que está anterior, eu pulei porque ela é da questão anterior ao nosso tema de estudo de hoje. Mas eu acho que vale a pena todo mundo ler, porque essas notas são sempre muito elucidativas. E como você disse, aqui ele vai falar sobre o Sol, sobre Júpiter, sobre esses diversos mundos. Então, eu acho que vale muito a pena, sim, quem puder ler em casa. Talvez não seja o caso da gente ler aqui por não ser muito do tema e a gente poder avançar um pouco nessas questões dos estudos. Agora, eu acho que também é exatamente isso que você falou. Quando a gente analisa os termos provas e expiações, só consegue passar pela prova aquele que já tem um certo grau de inteligência, no sentido assim, poxa, a Cida é professora de português, então ela vai me dar aula de gramática, disso, daquilo. Beleza, eu tive um certo conhecimento ali. Para eu saber se eu aprendi, eu vou ter que fazer lá o exame e ver qual que vai ser minha nota, ou seja, eu vou fazer uma prova. Então, prova só é aplicada àquele que já tem um certo discernimento. Já a expiação, ela só acontece por uma prova que não foi cumprida, vamos dizer assim, ou que foi equivocada. Então, eu fiz esse teste. Se para passar a média era 7 e eu tirei 3, quer dizer que eu me embananei, vou ter que repetir o teste. Ou seja, venho aí de novo e faço esse processo. Pode ser que nisso eu me complique e gere alguns transtornos nos outros ou em nós mesmos, e aí começam essas expiações. Então, é natural que no mundo de provas e expiações,
a maioria desses espíritos, eles já vão ter um certo grau de conhecimento, de consciência. Então, naturalmente, nós não temos aqueles espíritos bem logo na fase da infância. Por quê? Porque na fase da infância nós temos o instinto, e ainda não começou o processo de desenvolvimento da inteligência. Ah, Pedro, então depois, no processo, quando nós já temos a inteligência, nós perdemos o instinto? Não. Isso foi muito claro lá atrás, quando nós estudamos da inteligência e do instinto. E os espíritos ainda falam lá o seguinte: poxa, se nós seguíssemos muito mais o instinto do que a inteligência, quem segue o instinto não se equivoca. Eles estão lá taxativo dessa forma. Por quê? Porque a nossa inteligência ainda, ela está viciada. Essas paixões ainda nos estão, fazem que nós cometemos equívocos. Então, são esses processos que acho que a Cida deixou bem claro aí também, foi boa essa questão para a gente entender que na Terra hoje, eu não vou falar que não tem, porque a gente não sabe os conhecimentos e a programação de Deus e de Jesus aí para cada espírito, mas diria que 90%, se a gente pode colocar um número, são espíritos aí que estão nesse processo de provas e expiações, e não de primitivos e que estão desenvolvendo a inteligência, né? Deixa eu só ver a ordem aqui. Maria Reis. Oh, boa noite. Em primeiro lugar, porque eu só quero pedir desculpa pelo atraso, eu já ia desistir, problemas com a internet. Quando eu ia desistir, ela resolveu colaborar. Antes tarde do que nunca, né? Mas como dizia a nossa irmãzinha aí sobre esses planetas mais inferiores à Terra, nossa Terra não é dos mais adiantados, como ele diz aqui, né? Mas tem inferiores ainda. Então, esses espíritos, assim, que, como foi dito, de que não são classificados os nossos selvagens, devem se encarnar a primeira vez, ou segunda, ou sei lá quantas, nesses planetas inferiores. E conforme o progresso deles, aí vão reencarnando assim, já na Terra, que é melhor um pouquinho, não tão adiantado. E eu acredito que é isso mesmo que ela falou. Exatamente. A gente, muito se fala aí, né, no movimento espírita, teve o livro do Divaldo também aí, de transição planetária, né? O que é esse processo de transição planetária? Aqueles espíritos que ainda estão completamente aversos ao bem, né, que estão completamente com o coração endurecidos na prática do mal, eles vão ser como se fosse assim, transferidos a outros planetas. Podem ser ainda de provas e expiações, né, ou anteriores, mas isso não é uma forma de punição, vamos dizer assim. Isso é a espiritualidade entendendo de que lá eles vão ter uma forma melhor de se melhorarem, de se evoluírem. Então, quando a gente começa a entender essa visão, a gente entende que não há punição de Deus. A justiça visa sempre a lei de amor, de justiça e caridade. Elas estão juntas. Então, esse processo de transição planetária vem justamente para poder que o espírito avance, ele progrida. E aí pode ser que, nesse momento, a espiritualidade entenda, poxa, é melhor ele voltar para tal mundo, para aquele mundo, ou de provas e expiações de novo, não, é melhor vir para o primitivo, enfim, isso só a espiritualidade superior que vai saber coordenar e decidir isso, mas visando sempre o amor e a misericórdia divina em primeiro lugar, né? Luciano. Boa noite, Pedro, boa noite a todos. Cheguei atrasado, cheguei agora há pouco, mas assim, fiquei instigado já, talvez a articular aqui um pensamento com vocês. Eu assisti a palestra do Wanderson, no Fé e Caridade na quarta, assisti pelo YouTube, sabe? Ele trabalhou principalmente, durante um bom tempo, o tema das nossas paixões, sabe? Então, as paixões são sinal de desenvolvimento, né? De desenvolvimento, sim, de perfeição, porém não. É engraçado que sempre quando eu ouço a palavra paixão agora, eu vou com bastante cuidado, porque paixão, né, tem a questão da etimologia da palavra que vem de patos, né, que é doença, né, enfim, que é alguma coisa relacionada a isso, sabe? Então,
Anderson comentou na quarta-feira, achei muito proposital, que as paixões também, da mesma maneira que elas podem também nos levar, ou quando nós empregamos ela na nossa própria destruição também, ela pode também levar ao desenvolvimento, como está aí. A paixão ela pode ser direcionada, né, para a ciência, a paixão pelos livros, a paixão por algo edificante, a paixão também por alguém, por uma pessoa, mas de uma forma edificante também, sabe, de construção. Então, acho que é muito legal a gente pensar sobre isso, né? A importância também da paixão no nosso mundo de prova e expiação, mas dela bem canalizada, dela bem orientada, sabe? Porque, como diz o Divaldo, né? Acho que é uma questão de direção mesmo, né? Porque para a paixão te destruir, também para você se destruir dá trabalho, mas também para construir também dá trabalho. Então, é só uma questão de tomar o caminho correto em relação à paixão, em relação ao desenvolvimento que ela pode oferecer. De perfeição, não, tudo bem, mas estamos aqui no mundo também de provas e expiações, onde a paixão também pode ser bem direcionada. Acho que é isso, Pedro. Exatamente. Lá para frente, no Livro dos Espíritos, na terceira parte, eu dei uma olhada lá também, não peguei para estudar a fundo, mas só pincelei lá, uma lida rápida. Estou ruim de gravar as coisas hoje. Por volta lá da questão 900 e pouco, na terceira parte do Livro dos Espíritos, ele vai falar só sobre a questão das paixões, ele vai aprofundar nesse tema. Lá no livro O Consolador do Emmanuel também, tem várias questões aprofundando nesse item da paixão, e que vale a pena, depois aí do estudo, né, amanhã, quem puder, dar uma lida nessas questões, assim como na nota que a Cida sugeriu que fosse lida, né, da questão anterior, lá da questão 188, porque, dando aí um certo spoiler, ele vai falar o seguinte, que o problema das paixões é quando elas nos governam, e não quando nós governamos a paixão. Então, aí é que está o grande desafio. Então, a gente percebe que, em todos os instantes, a gente sempre esbarra na nossa incapacidade de usar os talentos que nos foram confiados. Porque se eu tenho uma paixão pela música, como que vai ser essa paixão pela música? Como que eu vou usar ela? Ou como que ela vai me usar? Porque se eu desenvolvo uma paixão pela música, mas isso me faz, por exemplo, me tornar uma pessoa boêmia, frequentar lugares equivocados que vão, ao invés de somar, me subtrair, tenho uma paixão linda, mas que às vezes não vai estar sendo usada para o meu progresso e para o progresso dos outros. Agora, se eu tenho um amor pela música e, por exemplo, vou visitar um hospital, vamos dizer assim, o Ana Nery, e lá vou tocando meu violão, levando amor, alegria aos pacientes que estão lá, eu estou usando a minha paixão para beneficiar os outros. Então, a gente percebe que a gente sempre volta nessa questão do orgulho e do egoísmo. Como que eu uso as minhas paixões? Qual que é o meu discernimento nessas questões? Elas me governam ou eu as governo, né? Isso mesmo, Pedro. Só passar a palavra para a Celinha, que ela quer falar, mas se tocou num ponto muito importante que o Vande se sublinhou também, né? Estão nos livros, a questão de governar, né? Eu lembro muito bem, às vezes, nos grupos onde eu participo, né, essa questão de as adicções, né, os vícios, né, que estão ligados às paixões também. Por exemplo, uma pessoa que adora chocolate, mas é diabética, ou seja, não pode com chocolate, né? Então, olha para o chocolate e fala assim, ai, meu Deus, o chocolate é mais forte do que eu. Ou seja, está sendo governado por uma paixão, né? Então, a gente precisa mesmo se atentar a isso, né? E passo a passo, moldando, né? E debelando aí as nossas vicissitudes, as nossas adicções. Valeu, Pedro. Pode falar, Telinha. É só lembrando, mas eu não vou saber dizer as palavras, que me parece que André Luiz, no Evolução em Dois Mundos, faz uma referência, e outros livros da doutrina espírita também vão fazer, que do átomo, o despertar da consciência começa no átomo e vai até o anjo. Então, não quer dizer que o primeiro estágio do espírito seja o átomo, mas o primeiro estágio do despertar da consciência, pelas referências desse livro, seria o átomo. Não sei se o Pedro concorda comigo, ou se alguém discordar pode falar, porque eu estou me lembrando disso aqui agora, mas posso estar equivocado.
Não, é isso mesmo, tá lá no A2000, no Evolução em Dois Mundos. Então, mas assim, não é porque tá lá que a gente aceita, nesse sentido, mas se a gente raciocinar, a gente vê que de fato é isso. Porque isso é muito claro. Se a gente pegar, por exemplo, os vegetais, vamos dizer assim, o nosso cachorro que tem em casa, por exemplo, a Celinha eu sei que não tem, mas se alguém tiver um cachorro em casa, poxa, naturalmente, a gente já sabe que está num processo ali desse despertamento. Então, a gente sabe que ele tem ali a questão da reprodução, a questão da alimentação, a questão da sobrevivência. Então, são todos os instintos que a gente já vê bem claro e despertos no cachorro, por exemplo. Agora, a gente sabe naturalmente e que ele não tem o nível de inteligência que nós temos. Então, um cachorro, quando ele vai, por exemplo, se reproduzir, ele vai se reproduz pela questão instintiva. Agora, nós que temos já a inteligência, naturalmente já temos mais responsabilidades, podemos, por exemplo, nos equivocar, e aí, ao invés de usar, por exemplo, o sexo como uma questão reprodutiva ou de uma expressão de amor, começam aí os desvarios do sexo, assim como na comida. O cachorro ele vai comer para poder se alimentar e ter energia para fazer as atividades nele. Mas nós também podemos utilizar, por exemplo, como disse o Luciano, da comida não para podermos fornecer energia e suprir as necessidades do nosso corpo, mas sim como algo para alimentar, por exemplo, o nosso prazer, a nossa compulsão, despertando até mesmo os vícios. Então, esse processo de despertamento ele vai se dando à medida que nós vamos tendo um maior processo de consciência. Então, esse despertar, esse desabrochar, como disse a Celinha, começa lá desde o átomo, e à medida que nós vamos caminhando e evoluindo, nós vamos despertando e sabendo lidar tudo isso da melhor maneira possível, né? Eu acho que, por enquanto, ninguém quer falar mais nada. Vamos ler, então, o comentário do Kardec, né? Que aí sempre é bom para a gente fechar aí um tema. Então, o Kardec ele vai dizer o seguinte, aí no comentário dele. A vida do espírito em seu conjunto apresenta as mesmas fases que observamos na vida corporal. Ou seja, ele faz aí, de novo, essa comparação. A vida do espírito tem a mesma fase que a nossa vida corporal, a nossa vida encarnados. Continua ele dizendo, ele passa gradualmente do estado de embrião ao de infância, para chegar, percorrendo sucessivos períodos, ao de adulto, que é o da perfeição, com a diferença de que, para o espírito, não há declínio nem decrepitude, como na vida corporal. Ou seja, na vida corporal, nós podemos ter, às vezes, alguns reveses e que muda completamente a nossa posição na vida, vamos dizer assim, material. Mas nós já estudamos que, para o espírito, nós não retroagimos, nós não regredimos. Nós podemos até mesmo ficar estabilizados, mas ou a gente estabiliza ou a gente avança. A gente não retrogride, né? Não volta, vamos dizer assim. Aí continua Kardec dizendo que a sua vida, que teve começo, não terá fim. Ou seja, espíritos imortais. Que imenso tempo lhe é necessário, do nosso ponto de vista, para passar da infância espírita ao completo desenvolvimento. Ou seja, esse imenso tempo é porque é Kardec falando, é esse olhar do tempo de forma de encarnados. Porque quando nós olhamos aí uma encarnação, para nós, enquanto encarnados, pode ser muita coisa, né? Poxa, 100 anos. Mas aos olhos dos espíritos imortais, do espírito imortal, 100 anos não é nada, 100 anos, ó, passa assim. Então, é muito rápido. Então, do ponto de vista de encarnado, é um imenso tempo necessário para que a gente consiga sair da nossa infância espírita até esse completo desenvolvimento. E que o seu progresso se realiza não num único mundo, mas vivendo ele em mundos diversos. Ou seja, aí já começa a pluralidade dos mundos habitados, né? Então, a gente já falou aí da questão dos mundos primitivos, dos mundos de provas e expiações. Nós estamos vivenciando. É muito improvável que nós sejamos degradados, vamos dizer assim, na Terra. Se tudo, e nós nos esforçarmos para isso,
nós continuaremos aqui, às vezes como um mundo de regeneração. Quem sabe, de acordo com as nossas atitudes, podemos até mesmo, daqui a pouco, irmos mais rápido para um mundo de ditosos e felizes. Enfim, quantos espíritos poderiam já estar nesses mundos mais avançados, mas que por missão e que por amor ainda estão aqui na Terra ajudando aqueles que são amados por eles, né, e a toda a humanidade para esse progresso. Então é aquilo que, não sei qual obra espírita que tá, mas não sei também qual o autor não, mas a frase é boa, que ele diz assim: voltarás um dia por amor. Ou seja, você voltará à Terra, por exemplo, não mais por necessidade, não mais porque precisa evoluir, voltará simplesmente por amor àqueles que amam, por amor a Jesus, por amor a Deus, por amor ao planeta, por amor à humanidade, de enxergar todos como verdadeiro irmão. Então é muito bela essa frase, né? Voltarás um dia por amor. A vida do espírito, pois, se compõe de uma série de existências corpóreas, cada uma das quais representa para ele uma ocasião de progredir, do mesmo modo que cada existência corporal se compõe de uma série de dias, em cada um dos quais o homem obtém um acréscimo de experiência e de instrução. Ou seja, a cada dia nós temos a oportunidade de aprender, de compartilhar, de evoluir. Da mesma forma que os dias são para nós encarnados oportunidades de crescimento, as reencarnações para o espírito também são esses processos, né, análogos à oportunidade de evolução. Mas, assim como na vida do homem, há dias que nenhum fruto produzem, na do espírito há existências corporais de que ele nenhum resultado colhe, porque não a soube aproveitar. Então, a comparação aqui do Kardec que ele usa é o seguinte: o dia do espírito encarnado está da mesma forma que a encarnação está para uma visão do espírito imortal. Ou seja, há dias que a gente fica simplesmente na preguiça, não produz nada de bom, fica ali naquele marasmo e nenhum fruto colhe daquilo. Então, ele nos relata aqui que há existências nossas que a gente simplesmente passa a vida encarnado. Simplesmente passou, ficou envolvido ali naquele terra-terra, esteve no mundo e viveu para o mundo, e não para o espírito. Então, simplesmente não teve nenhuma oportunidade de crescimento, não teve nenhum ganho, simplesmente ficou naquele platô. Da mesma forma também, em que a gente tem aqueles dias que a gente fala assim: nossa, esse dia parece que teve 72 horas, consegui fazer tal coisa, fui lá no centro, visitei distribuí outra coisa, produzimos um monte de frutos. Assim também, teremos nós encarnações em que serão muito proveitosas, em que serão muito valiosas para nós e que nos ajudarão a dar esses saltos de progresso, né? Então, o nosso objetivo aqui com esse comentário também é fazer uma reflexão, né, de como que estão os nossos dias, porque de nada vale a gente entender todos esses processos progressivos das nossas encarnações se a gente esquece que o nosso atual estágio é o mais importante. As nossas atitudes atuais são as mais importantes, porque a gente fala assim: poxa, eu quero me tornar espírito superior, mas o que eu estou fazendo para chegar lá? Então, uma maratona, ela não começa a gente pensando nos 42 quilômetros. A gente começa pensando em correr o primeiro quilômetro, em correr o primeiro 100 metros. O que está próximo a mim que eu posso fazer? Onde eu estou hoje que eu posso contribuir? Qual habilidade eu posso desenvolver? Como eu posso ser útil ao outro? Como eu posso ser pacificador nas situações que eu me esbarro hoje? Porque se a gente não for fiel ao pouco, como seremos fiel ao muito? Então, o nosso estado atual é de começarmos a dar fruto onde nós estamos plantados, de começarmos a ser úteis onde nós estamos vivenciando, no nosso círculo familiar, no nosso trabalho, nos nossos amigos, para que a gente possa ir assim, ir evoluindo e tendo cada vez mais responsabilidades, né? Algum comentário, pessoal, sobre essa questão do comentário do Kardec? Então vamos seguir. Heraldo. Boa noite a todos aí. É só
no meu entender, não é que faltou absolutamente nada, está tudo bem aí, né, nas colocações. A gente só precisa se desvincular um pouco quando eu estou na questão do espírito ainda. Como é que seria o espírito no início da sua fase, né? A gente só precisa desvincular, é claro que na questão aí, a visão é o quê? É bem antropológica, né? Mas a gente tem que imaginar, por exemplo, a Terra ficou 2 bilhões de anos sem a presença humana, vamos chamar assim, né? Foram 2 bilhões de anos a vida acontecendo. Você tinha animais, você tinha tudo, você não tinha presença humana. Quer dizer, quando você fala não tem a presença humana, é uma visão antropológica, ou seja, você não conseguiu ver, né, os resultados de uma atividade humana na sociedade, que é a antropologia, a visão antropológica. Você não consegue ver, né? Vamos dizer assim. Agora, você só vai conseguir ver porque quando você tem lá o indivíduo caçando, e depois leva aquela vida difícil de sair correndo, e é o instinto de conservação que o impulsiona a comer, né? Então ele é baseado no instinto, e ele descobre que dá para comer mato, plantas, etc. e tal, introduz a agricultura. Com isso ele tem que parar, com isso ele deixa de ser nômade, com isso ele começa a produzir, digamos assim, construções, modificações, que parece que a inteligência começa a ter seu rastro na atividade humana, ela começa a fazer diferença no mundo em que ele está. O que eu quero dizer com isso? É que nesses 2 bilhões, se a gente estiver analisando uma visão antropológica, a gente tem que pegar a partir daquilo que a gente chamou como o primeiro ser lá, hominídeo. Aí seria uma alma infantil, predomínio do instinto, etc. Mas se a gente está falando desse princípio espiritual, porque aí eu vi uma colocação do nosso querido Valdemar Schmidt, ele usou uma expressão que muda um pouquinho, porque ele falou assim, o simples e o ignorante, se não me engano, ele usou essa expressão. Aí ele já não está falando do homem, né, do hominídeo, ele está falando desse princípio espiritual. Aí a gente tem que dizer o seguinte, nesses 2 bilhões de anos, você tinha almas infantis. Agora, numa visão antropológica, aí tudo bem, seriam os hominídeos, né, digamos assim. Porque a gente não pode ficar muito só com essa visão. Não podemos esquecer, quando se fala em selvagem, né, eu sei, até o Kardec usa isso até para nos orientar, que são selvagens, são civis, mas reencarnam espíritos portadores de inteligência em meio a tribos indígenas. Ou para um processo de expiação, ou até por um processo de ajudar no avanço da motivação, né? Veja bem, de produzir desenvolvimento da inteligência. Então, o fato de estar reencarnado numa tribo não quer dizer que tenha ali uma certa infância, né? Digamos assim. Então, é só isso, tem 2 visões, né? Ou seja, a alma infantil, vamos dizer, esse princípio, como disse o Valdemar, usou o termo simples e ignorante, esse habitava lá, aquele interregno lá dos 2 bilhões de anos, com certeza. Agora, do ponto de vista antropológico, numa visão antropológica, aí seria até que ele consegue produzir atividade, né, criativa, digamos assim, antes disso, ele é uma alma infantil, né, numa visão antropológica. É só essa, né, para a gente entender aí o Kardec. Me parece que a questão é nessa visão antropológica. Me parece. Eu também, assim, a minha interpretação também é nesse sentido, que é dessa visão antropológica, porque ele usa aqui o espírito com o E maiúsculo, ou seja, se referindo ao espírito como uma inteligência já formada, embora ainda essa inteligência possa ser bem infantilizada, vamos dizer assim, seja bem ainda principiante, iniciante. Então, e não ao princípio espiritual, né? E aí com o espírito com E minúsculo. Então,
esses como que a gente chama? Esses primitivos, né, esses bárbaros, enfim, seria justamente já essa inteligência formada, mas ainda muito menos avançado, vamos dizer assim, do que a gente tem hoje mesmo, né? Não sei qual que é a sua visão nesse sentido. Eu acho que é essa visão antropológica mesmo, assim, sabe? Para mim aí na questão, em síntese, mas ela cabe isso aí de irmos lá no princípio aqui, claro, aqui tem que devagar, mas o princípio simples e ignorante. E não esquecer também na pluralidade dos mundos, né, habitados aí nesse processo todo. Valdemar. Não, seria no caso, aproveitando a Carolinha aí, com o Heraldo e você, para a gente pensar juntos. Mas vejamos então, nós tivemos aqui um misto dos nossos bilhões de anos com os capelinos, porque eles já traziam embora as paixões superassem, mas a inteligência, o raciocínio, a racionalidade, mesmo na visão antropológica, se a gente mistura, porque é muito difícil, né, Pedro, Heraldo, a gente separar uma coisa da outra, porque eles estavam aqui. Então, houve uma distinção muito grande. E nós sabemos que, quando falamos aí de selvagens, estaria mais para bárbaros, né? Não a ideia que nós temos hoje de índios, mas seriam povos bárbaros, ainda muito, muito imaturos, misturados com alguém que, moralmente falando, eram extremamente maturos, mas com uma racionalidade muito desenvolvida. Então, é algo que, como o Heraldo fala, é um barulho de carroça daqueles na nossa cabeça. Mas eu vou dar um jeitinho de acalmar o Valdemar aqui, como lição de casa. Pode deixar. Obrigada, gente. Com licença, Pedro Cida, basta lembrar o seguinte, a gente precisa lembrar de que está muito próximo de nós, quando falamos na Fieira das Encarnações, foi outro dia os mesopotâmios. Eles, na verdade, possuem um grande desenvolvimento, embora antecederam até a uma série de povos bárbaros. Sim, sim, isso aí. Barulho. Está difícil entender, conciliar tudo. Não, dá para entender. Obrigada, gente. Tem que quebrar a cabeça mesmo, né? Porque tem hora que embola tudo. Tem uma questão bacana aí sobre o Nabucodonosor e sobre as encarnações dele aí que o Divaldo falou uma vez. Fica aí também, a gente pode conversar, quem sabe, aí outras oportunidades sobre a história dele, é muito bacana. Podemos avançar para a gente fechar pelo menos a 192? Eu não sei se o Heraldo quer fazer mais alguma colocação. Não? Beleza. Pode alguém, por um proceder impecável na vida atual, transpor todos os graus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro, sem passar por outros graus intermédios? Ou seja, vamos dizer, aquela pessoa que fez tudo ali na risca, né, tudo certinho, de forma impecável, ele pode já tornar-se espírito puro? E aí os espíritos respondem, não, pois o que o homem julga perfeito, longe está da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e incompreensíveis. Poderá ser tão perfeito quanto o comporte a sua natureza terrena, mas isso não é a perfeição absoluta. E isso é muito claro e corriqueiro no nosso dia a dia, né? Às vezes a gente come um prato e fala assim, nossa, isso está perfeito, porque às vezes a gente nunca comeu nada melhor, mas depois, um dia que você come um prato de um chefe, você vê que da sua mãe, assim, apesar de estar cheio de amor e carinho, ainda não é o perfeito. Da mesma forma que aquilo que nós julgamos ótimo, excelente, perfeito, ainda está muito incipiente, né? Ainda falta muito a evoluir, e sendo que tem coisas que nós ainda nem quiçá conhecemos, nem sabemos que é possível realizar ou manipular, então ainda tem várias questões a despertar para nós, que nós ainda vamos precisar nos tornar hábeis, né, a lidar com todas essas novas descobertas que vão bater à nossa porta. Dá-se com o espírito o que se verifica com a criança,
que, por mais precoce que seja, tem de passar pela juventude antes de chegar à idade de madureza. E também com o enfermo, que, para recobrar a saúde, tem que passar pela convalescença. Demais ao espírito, cumpre progredir em ciência e em moral. A questão dos capelinos, não adianta só ter a parte racional ou só a parte moral. São os dois remos, as duas asas que precisa bater, da ciência, da inteligência, da racionalidade, mas também do amor, da benevolência, da moral, né? Se somente se adiantou num sentido, importa se adiante no outro, para atingir o extremo superior da escala. Aí a gente lembra, né, são os espíritos de sabedoria, porque já conjugam, né, a gente foi vendo aquela diferença de uns que só tinham a inteligência, outros que só tinham a moralidade, e outros que já juntavam esses dois. Contudo, quanto mais o homem se adiantar na sua vida atual, tanto menos longas e penosas lhe serão as provas que se seguirem. Então, aí a gente fala assim, poxa, não, essa parte aqui da paciência, isso aqui nessa encarnação não dá para resolver, não. Vou deixar esse barato para a próxima e não vou nem perder tempo com esse negócio de paciência, não, que já tem muita coisa para resolver. Ou seja, estamos negligenciando algo que a gente poderia nos esforçarmos, não digo nem para nos tornarmos, mas sim para nos esforçarmos na atual existência, naturalmente, maior tempo nós vamos ter que percorrer e que vamos levar para chegar justamente a essa perfeição que os espíritos superiores entendem como perfeição, né? Então, cumpre a nós fazermos das oportunidades que temos sempre o melhor que pudermos, né? E para fechar aqui só a leitura, se alguém quiser fazer mais algum comentário para a gente ter tempo, vamos na 192A, só para a gente fechar a leitura aí. Pode ao menos o homem, na vida presente, preparar com segurança para si uma existência futura menos prende amarguras? Ou seja, podemos preparar já nessa uma próxima reencarnação mais suave, com menos dificuldades? Sem dúvida. Pode reduzir a extensão e as dificuldades do caminho. Só o descuidoso permanece sempre no mesmo ponto. Então, isso é muito importante porque a maneira que nós fazemos uma determinada coisa se dá para todas as demais coisas da nossa vida. Então, se eu sou organizado, sei lá, com os meus livros, é bem provável que eu seja organizado com as minhas roupas, que eu seja organizado com a minha casa, e isso vai transbordando em demais escalas. Então, se eu sou descuidado com algum comportamento do meu dia a dia, é bem provável que isso vai se refletir em outros descasos, com outras situações, no trabalho, com a família, com outras circunstâncias. Então, se a gente começa a fazer uma coisa bem feita, naturalmente, nós começamos a fazer tudo ao nosso redor de uma melhor maneira. E é isso que a gente tem que buscar, né? Sempre já temos a certeza que hoje estamos resgatando o nosso passado, mas também estamos preparando aí a nossa próxima encarnação e que, com certeza, todos nós temos aí conhecimento de sobra para prepararmos uma boa próxima reencarnação, né? Bom, temos aí alguns minutos que eu deixei aí para alguém fazer algum comentário, se quiser, Heraldo, Celinha, não sei. Que eu acho que fica melhor do que a gente avançar aí para o próximo. Se ninguém for falar, eu continuo falando. Ninguém? Então, ótimo. Vamos fechar aí na 193. Pode um homem, nas suas novas existências, descer mais baixo do que esteja na atual? Com relação à posição social, sim. Como espírito, não. Então, isso fica bem claro nas diversas obras literárias que a gente tem aí na literatura espírita, né? Quantos, até mesmo, não sei se é no Céu e Inferno, ou se está próprio no Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem em que o espírito comunicante, né, era que todo pomposo, se não me engano, era rei ou rainha, tinha uma posição social bem elevada e tinha um súdito ou uma pessoa com uma posição social bem inferior e que ele muitas vezes simplesmente ignorava a pessoa, né? Quando chega no mundo espiritual, as posições completamente se invertem.
aquele que era visto como um renegado, uma posição social inferior, é muito maior no sentido de grandeza e evolução espiritual daquele que era rei, que era um grande aqui na Terra, né? Nós temos aí também um caso com o Chico Xavier, nossa, minha memória hoje está péssima, mas que ele estava sempre lá próximo do Chico e tinha um bafo terrível, né? Um mau hálito terrível, e ninguém conseguia conversar com ele, próximo a ele, né? Porque era uma condição completamente difícil de conviver, aquele mau hálito terrível. E o Chico ia, abraçava, adorava essa pessoa, e ele conversava sempre muito próximo do Chico, ele tinha um problema aqui nos lábios, aí beijava o Chico, sujava, manchava o Chico, ninguém entendia aquela situação, e, na verdade, quando depois esse rapaz desencarna, né, o Chico relata, poxa, ele foi retirado do corpo por Jesus, né? Então, a posição social que nós ocupamos hoje na Terra, ela não quer dizer nada, ela não define nada. Se hoje estamos como reis, amanhã podemos estar como súditos. Se hoje estamos como miseráveis, amanhã podemos estar como os ricos. E esses papéis vão se invertendo para que justamente a gente possa despertar em nós essas qualidades imortais, a qualidade que nós podemos angariar, que são os nossos verdadeiros tesouros, aqueles cujas traças não vão corroer, aqueles que nós carregaremos para nós, junto para sempre, porque uma vez que nós aprendemos e despertamos um valor espiritual, ninguém pode tirar da gente, aquilo é nosso, não muda nunca. Então, essas posições sociais são sempre corriqueiras, enquanto que a do espírito imortal, ela não retroage, né? Não desce mais baixo do que nós já estamos. Celinha, eu acho que é isso. Acho que se a gente continuar aqui, vão entrar várias questões que talvez podem ser nas próximas aqui, não vai dar tempo de conversar com calma aí sobre elas. Tá ótimo. Acho que a gente aprendeu mais um pouquinho hoje. Mas o mais importante é colocar tudo isso em prática, hein? Que a gente possa fazê-lo. Aproveitando todo o tempo e as oportunidades que nós temos. Mas então, nosso encontro de família hoje, nós vamos doar, além de receber. O Edson vai nos conectar através da prece, e tem muita gente precisando, muita gente se ligando, buscando socorro espiritual, e nós temos muito fluido para doar. Vamos oferecê-lo à espiritualidade. A palavra é sua, Edson. Vamos elevar o nosso pensamento. Sagrada Mãe de Cristo, Mãe Sagrada dos réus, dos cativos e dos moribundos, sois por prestígio de maior nomeada a geretriz das hélices dos mundos. Virgem, que repassai nossa jornada de olhares tão queixosos e tão fecundos, que assiste aos justos e os desvelados, nas horas, nos minutos e nos segundos. Mãe de todas as mães, Nossa Senhora, dada a fé na essência de nossos dias, vive por nós como um clarão de aurora. Mãe de paz, Mãe de amor, Mãe de misericórdia, tende por nossos trânsito e heresias. Misericórdia, Mãe, nós os pedimos e vos imploramos, que interceda junto ao vosso dileto Filho por nós, e que derrame sobre nossas cabeças do vosso manto sacrossanto fluido de paz, de amor e de progresso espiritual. Que assim seja. Pediu Pedro para desligar a gravação, por favor, Pedro.